Número 42. Essas igrejas de hoje não são a igreja de Cristo de 2 ou 3, em um evangelismo de rua, mas são palcos de shows. Os falsos profetas da atualidade se aproveitam que as palavras de Deus estão em figuras, linguagem de sonhos, para serem interpretadas pelos interessados na vida eterna, para interpretarem as suas figuras tudo errado, como lhes convém, para arrebanharem o maior número de pessoas que não se importam com a vida depois da morte, que somente estão interessadas nesta vida aqui. O sinal é que suas pregações não falam de vida eterna e de provas, mas de conquistas terrenas em nome de uma fé vaga. Por isso esses lobos devoradores, que se vestem de bom pastor, somente pregam o materialismo para Israel fazer rituais representativos, usando as palavras claras, como uma lei humana, interpretada tudo ao pé da letra. Por isso se tornam escravos eternos com Israel, por não aceitarem a vida eterna como ela é, por não entenderem o real significado dos rituais. Por esse desinteresse e ignorância das figuras da palavra, se tornam presas fáceis, sem discernimento e prova fundamentada do mundo eterno. Se este mundo eterno, apalpado na palavra, parece ser uma fantasia ou irreal, é porque essa pessoa não nasceu de novo, não se tornou eterna, ainda duvida, não achou o tesouro no terreno da palavra. Para essa pessoa, somente a palavra de Cristo, entendida e anunciada nas ruas, não é suficiente, satisfatória, tem que ter algo físico, visível, palpável, como templos, rituais, ajuntamentos e mestres sustentados com suas ofertas. Isso significa que ela anda por vista, e não por fé. Na verdade, ela não quer a vida eterna, ela quer essa vida terrena como ela é, entrando na sua vibração, se conformando com este mundo, sem causar escândalo ou perseguição contra si por causa de Jesus. A prova é que o seu caminho vai dar fama e poder. Se ingressar numa religião defendida pelo governo é mais tranquilo e cômodo do que sair pregando Cristo corretamente contra as autoridades deste mundo, correndo o risco de ser ridicularizado, agredido, preso, e até morto. Muitas pessoas, dominadas pelos demônios, somente se sentem melhores quando entram para uma religião dessas, se enganando que foram curadas da depressão e solidão. Mas é tudo ilusão, porque não conhecem a palavra, nem querem conhecer o mercenário e suas ideias mirabolantes somente para esta vida. A prova é que essas pessoas não vivem sem um grupo religioso para terem suas necessidades satisfeitas, mas a palavra de Cristo comprovada pelo entendimento, e sair pelas ruas anunciando, não querem nem saber, repudiando essa prática, a reputando como algo ridículo. Deus não aceita nada inventado pelo homem, como por exemplo as instituições religiosas do governo. A porta da salvação é invisível, pelo conhecimento profundo das Escrituras, não é uma porta material de igreja. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando, e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Lucas 13:22-24. As Escrituras Sagradas, desde o princípio, já anunciam a condenação eterna dos homens incrédulos, que usariam a intervenção de Deus na terra para a salvação, como fonte de lucro e poder. Essa intervenção teve como maior resultado as Escrituras Sagradas, a palavra, que se prova por si mesma que é verdade, para quem busca Deus de todo o coração, com sinceridade. Esses homens incrédulos são, principalmente, os líderes religiosos das religiões famosas dos fins dos tempos. Eles baseiam o seu ensino em histórias e conhecimentos humanos, o que encanta quem é terreno igual a eles, e, também, se valem de interpretações erradas, quando acatam falsas bases na palavra, para fundamentar a sua busca obstinada do seu próprio reino material, por meio da palavra. O seu reino material são sua família, seu trabalho e sua religião, que é a ostentação de uma moral traiçoeira. Isso porque não querem obedecer a Deus, mas aos homens dominadores deste mundo. As Escrituras Sagradas não são a Bíblia, a qual é apenas um grupo de livros que foi escolhido por homens nécios, incrédulos e ambiciosos.
os quais foram os que instituíram as religiões famosas dos dias de hoje, que arrecadam, empreendem seus ajuntamentos, para fortalecer o seu reino material. O simples ensino de Jesus de Nazaré passa longe da realidade das religiões atuais. Quem lê a Bíblia e pensa que hoje está igual às doutrinas corretas, está completamente cego espiritual por forças eternas diabólicas. Isso já demonstra sua superficialidade em buscar a Deus, que na verdade é buscando aos homens, para não dizer aos eternos demônios, que se rebelaram contra Deus, forças ocultas que dão fama e poder. Geralmente, os seres racionais são adoradores que querem ser adorados como Deus, rejeitando a Deus, querem uma vida como este mundo é, somente isso, casa, trabalho, diversão e adoração. Não estão buscando algo além acima de tudo, não abrem mão do temporário e visível pelo eterno e invisível. Isso não é querer morrer, Deus o livre, é querer viver o máximo nessa terra para anunciar aos homens a verdade comprovada. De tudo que anotamos acima, é que, as religiões que conhecemos hoje, principalmente no Brasil, não foram instituídas por Cristo, mas por homens ímpios que buscavam fama e poder no nome de Deus. A religião de Cristo é somente ter a prova pelo conhecimento da palavra, e a anunciar pelas ruas, fora do dinheiro e rituais inúteis, considerados instituídos por Cristo, por pessoas que não conhecem a linguagem de sonho, e nem querem conhecer. Ponto. A expressão que Jesus usou para dizer que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, não significa materialismo misturado com espiritualidade, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, são tudo invisível e eterno, por isso os indótos e inconstantes interpretam errados os filtros da palavra para sua própria condenação, e trabalham em vão aqui na terra, recebendo a sua recompensa só aqui. As chaves do reino dos céus não são um domínio religioso do governo desse mundo, mas são as interpretações corretas das figuras da palavra, as quais provam tudo, e dão poder para anunciar a verdade, desfazendo toda controvérsia e pensamento errados sobre a vida. Como exemplo de domínio religioso, temos a Igreja Católica, que se diz ter as chaves do reino dos céus, por isso tem autoridade para decidir o destino eterno das pessoas. Já ouvi dizer que ela afirma estar fundada no apóstolo Pedro, o qual foi o primeiro papa. Na verdade, quem decide o destino eterno de alguém é o seu próprio livre-arbítrio, de decidir amar o Deus revelado na Bíblia, que proibiu o fruto, ou odiar, como demonstram os ateus. Decidir entender sinceramente os mistérios dessa vida material, já é o mesmo que decidir amar a Deus, pois o entendimento das Escrituras Sagradas é o maior amor, o ápice da glória. Já a glória da adoração conquistada por uma vitória nesse mundo de disputas, já é considerada uma alucinação eterna. Não é assim que os narradores de jogos declaram, buscando conquistar a glória eterna. Os nomes dados ao tentador do princípio já deixam claro como é a verdade eterna. Governador deste mundo é que as forças espirituais da maldade governam tudo. Deus dessa época é que ele recompensa os seus seguidores com bênçãos materiais e vitórias sobre os outros, somente nesse tempo presente, sem nenhuma importância para a vida eterna depois da morte. O verdadeiro Jesus somente garante a vida eterna depois da morte. Se passou esta vida terrena procurando poder para anunciar essa verdade de graça, pelas ruas, fora de dinheiro e governo do mundo, já o falso Jesus te promete família, emprego, status e vida tranquila, sem nenhuma preocupação com a palavra eterna gratuita. Claro que saúde, trabalho, descanso, mantimento e sabedoria não faltarão, se andarmos nas leis físicas e eternas, mas sobrevirão muitas perseguições e afrontas, por causa do nome. Este é o caminho espinhoso de quem escolheu estar do lado de Jesus na cruz. Satanás é especialista em encher a pessoa de bênçãos materiais. A prova é que ele ofereceu tudo de material a Cristo em troca de sua alma. É igual àquela historinha infantil de Joãozinho e Maria e a bruxa da casa de chocolate, em que ela tenta os engordar com chocolates, para os lançar no caldeirão fervente depois. Os chocolates são os bens materiais, o caldeirão é o inferno eterno depois da morte. Toda fama e idolatria que alguém tem aqui no mundo é o que está o arrastando para o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos, forças ocultas que impulsionam,
Por isso também que Cristo disse que quem não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. A alma de alguém é o entendimento que ele tem das Escrituras. Se ele entende errado, a sua alma é de Satanás, mas se ele entende certo, a sua alma é de Deus. Entender aqui envolve a prática, pois quem entende, e não pratica, na verdade, não entende. A prática é somente anunciar a eternidade fora do mundo comercial. O Deus de alguém ou de algo, pode-se dizer, é o que ele ajunta. Se ele ajunta muitos bens aqui na terra, ou se ele ajunta muitos convertidos pelo conhecimento dessas verdades em suas mentes. A lei dada ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, no deserto do Monte Sinai, foi uma lei que se interpreta ao pé da letra, como uma lei humana, escrito tudo claro o que tem de fazer, como fazer, quando fazer, com medidas, detalhes que se interpretam ao pé da letra. Já a lei da graça, manifesta por Cristo, é uma lei que somente se entende quem conhece a linguagem figurada de sonhos, em que não se interpreta os símbolos das letras, como uma leitura normal, mas se interpreta as histórias de objetos narrados como parábolas ou sonhos, em que o entendimento total vem da montagem de um quebra-cabeça, testando a inteligência e a memória da mente que medita, raciocina, força o entendimento do enigma. A prova é que as narrativas do Evangelho estão misturadas e confusas, dando a impressão que são contraditórias, levando os ateus à loucura na tentativa de ridicularizar as Escrituras. Um bom exemplo para explicar melhor o que estamos tentando ensinar, é a maneira enigmática em que Cristo reparte o pão e o cálice, o que até hoje se entende que é fazer o que os falsos profetas nos ensinaram desde o começo, em seus concílios que determinaram os livros da Bíblia, que é comer pão e beber vinho num ajuntamento de pessoas, em qualquer dia e hora, que isso é o correto, mas que não tem nada a ver com anunciar a Cristo corretamente em todo tempo e lugar. Essa interpretação equivocada é completamente comercial do mundo religioso, em que o que importa é o comércio de produtos materiais, e a euforia deslumbrante de um ajuntamento de pessoas abobadas. Quando Cristo diz para fazer isso em memória dele, não é comer pão, mas é anunciar a palavra corretamente. São escritos nunca ouvidos antes, de preço incalculável, por causa do seu valor infinito, e ainda assim, quase todo mundo que começa a ouvir, pula fora desesperado, como se alguma parte do corpo tivesse pegando fogo. É impressionante, como no final dos tempos, com tanta tecnologia, estamos chegando no cúmulo da inversão de valores. Cristo, já sabendo disso de antemão, por isso perguntou se acharia fé na terra quando viesse o Filho do Homem. Mas se você ouviu até aqui, e gostou, então deixe o seu gostei e compartilhe, pregando nas ruas também. Obrigado.